Assista agora Semana da Eletricidade. Acender uma lâmpada hoje parece ser a coisa mais natural do mundo. É difícil imaginar que há mais ou menos 100 anos não tínhamos nem interruptores para iluminar as nossas casas. Mas como a luz elétrica surgiu para transformar as nossas noites. No terceiro programa da Semana da Eletricidade, você verá os passos finais da escalada da humanidade para encher as nossas cidades de luz. E teremos também mais uma parte do bate-papo com a professora e doutora Cibele Celestino Silva, especialista em História da Ciência. E a segunda parte do episódio A Era da Invenção, da série A História da Eletricidade, documentário produzido pela BBC. O bate-papo dessa semana é com a nossa convidada Cibele Celestino, pós-doutora em História e Teoria da Ciência pela Unicamp e professora do Instituto de Física de São Carlos da USP há 9 anos. E uma das áreas de atuação de Cibele é a História da Eletricidade. Olá, professora, muito obrigado por aceitar nosso convite mais uma vez. Professora, como os fenômenos elétricos eram vistos pelos povos antigos? Bom, há várias explicações diferentes, porque geralmente cada povo desenvolve explicações diferentes. Os fenômenos eram conhecidos e principalmente fenômenos do tipo eletrização por atrito, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente passa o pente no cabelo e atrai pedacinhos de papel. Uhum. Esse tipo de fenômeno era explicado na Europa, por exemplo, pensando que os corpos eletrizados eles emitiam fluidos e esses fluidos eles empurravam os corpos em direção ao objeto. Uhum. Esse é um tipo de explicação. Outros fenômenos que também eram bem conhecidos eram fenômenos do tipo raios, descargas elétricas atmosféricas. E aí havia uma grande gama de explicações, desde deuses até fogo. Esses fenômenos eram identificados como um tipo de fogo. Não havia uma separação clara. No século XVIII, que foi quando estou falando sempre da ciência europeia, né? Que começaram a desenvolver teorias para explicar esses fenômenos. Então as pessoas conheciam, mas não sabiam explicar muito bem. E essas teorias foram sendo desenvolvidas ao longo dos séculos. No século XIX foi feito uma das abordagens a explicar os fenômenos elétricos pensando na ideia de campo elétrico, que é a explicação que a gente utiliza até hoje. O que seria esse campo elétrico? Essa é uma grande pergunta. Hoje em dia a gente entende o campo elétrico como sendo uma deformação no espaço causada por corpos eletrizados. Estou falando isso bem de uma forma bastante simples, assim. E aí os corpos, quando eles interagem com os corpos carregados, quando eles interagem com o campo elétrico, eles sofrem ação de forças, e essas forças que seriam responsáveis pelo movimento dos corpos carregados. Professora, quando começa de fato um estudo sistemático da física, na física sobre eletricidade? Bom, o estudo sistemático no sentido do que a gente entende hoje por conhecimento científico começou por volta do século XVIII na Europa, e os franceses, alemães, ingleses se dedicaram a esses estudos, e também teve nos Estados Unidos o Benjamin Franklin, que é bem conhecido também, se dedicou a isso, mas dentro de um contexto de vários pesquisadores de vários países diferentes estudando esses fenômenos. E hoje em dia, como é que ele é dividido esse estudo da eletricidade? Bom, hoje em dia os físicos já raríssimas vezes fazem pesquisa básica para entender mesmo os fenômenos elétricos, porque a gente acredita que as explicações que a gente tem já são suficientes. Então, hoje em dia, as pesquisas são mais no sentido de aplicações, de desenvolvimento de tecnologias, como você havia me perguntado ontem sobre energias alternativas, essas coisas. Então, a pesquisa está mais para essa área.
Sibeli, muito obrigado pela sua participação. Amanhã a gente continua. Um breve intervalo agora, mas nós voltamos num instante. Não saia daí.